Olá, amigos do Tio Cerveja Podcast. Hoje vamos falar de alguns temas aqui, temas esse que serve tanto para o público masculino como o feminino, mas a adesão, é sempre para o público feminino, eu não sei, eu acho que é porque deve chamar muita atenção do público, das mulheres, enfim. E não sei quanto tempo esse podcast vai durar, pode ser que eu tenha que fazer ele em duas partes, enfim. Mas se todo mundo começar a dormir aí do outro lado, eu levanto e vou embora. Então, valeu, já nós começamos. Então, o tema de hoje é um pouco complicado, mas vamos lá, vamos tentar, o que é a masculinidade, o que é a feminilidade, o que é sexo, o que é gênero, esse é um assunto que na verdade começou a aparecer a partir dos anos 60. Eu não era nascido no ano 1960, mas a gente tem aqui a internet que facilita esses estudos, essa análise, e essas consultas. Ou seja, até então parecia que estava tudo certo. O masculino era masculino, o feminino era feminino, o sexo e o gênero coincidia, ou seja, as pessoas do sexo masculino tinham que ser portadores do gênero masculino, O gênero sendo sempre medido como uma variável de ordem cultural e o sexo com a característica inata biológica. Ao masculino correspondia agressividade, firmeza, ser o protetor agressivo, ser chefe, e etc. E ao feminino, docilidade, meiguice, maternidade, tudo isso como atributo tido como naturais, inerente ao masculino, ao feminino, inerente ao que seja o subproduto da própria biologia masculina e feminina. É evidente que nos anos 60 começou essa confusão, Primeiro movimento de confusão para essa conceituação que durou sexo. Eu não sou historiador e não sei estudar essa questão, mas eu nunca vi ninguém questionar essa característica do masculino e do feminino. Os autores da época mais requintados do século XX foi Freud, Era todo extraordinariamente machista e todos, inclusive, pregava, como é que se diz? Teve outro também, que é um filósofo espanhol, esqueci o nome dele agora, que ele era extremamente sofisticado, que morreu lá para os anos 50 e foi um pensador muito requintado. Em texto ele dizia, o estudo dele sobre o amor, ele fala bem claro, é óbvio que a inferioridade intelectual da mulher, isso nos anos 30, 30, 40. E o Freud também achava isso, Não, todo mundo achava. Foi dor de cotovelo, Então vocês mulheres aí podem ficar tranquilos se estiver ouvindo isso. E como é que se diz? Isso não só não procede, como os fatos também contradizem isso profundamente. Mas esse discurso do pró-masculino e tão veemente e insistente, tanta gente querendo provar a superioridade masculina, era óbvio o indício que isso não era verdade. A verdade mesmo não precisa ser provada. Ela se expõe por si só, por si mesma, E só para ter ideia, nos anos 60 surgiram vários movimentos, extravagantes. O primeiro deles, que desencadeado foi o da pílula anticoncepcional, foi um movimento de emancipação da sexualidade humana, humana porque não só feminino, mas masculino também teve essa revolução sexual. Movimento ligado a essa contracultura, de contratipo de relacionamento, enfim. E movimentos de ordem política, quase todos eles voltados para a esquerda, mas principalmente um movimento que foi muito veemente nessa época, que era o movimento dos hippies. Tá vendo aí? Vamos entender o que foi o movimento hippie,
eram jovens, né, americanos, ao contrário da guerra do Vietnã, e que decidiram cruzar os braços e fazer amor ao invés de fazer a guerra. Era o discurso dos hippies oficial daquela época. Apesar de que naquela época, como quase todo mundo até hoje, confunde amor com fazer sexo. Quer dizer, na verdade estão falando de sexo os hippies e não de amor. Amor não se faz, amor se sente. Sexo é o que se pratica, né? Mas essa confusão continua em vigor até hoje. E é incrível que ainda, né, a maior parte das pessoas já sabe que sexo e amor são coisas diferentes, mas os profissionais de psicologia ainda não sabem. Ou sabe agora, me desculpe. Insistem em fazer essa mistura porque o Freud falou e tal. Ou que são parte do mesmo instinto. Quer dizer, instinto não, são parte da mesma pulsão, né? Que agora não pode mais falar instinto. Mas não muda nada, só muda o nome, né? Tudo a mesma coisa. Ninguém sabe o que quer dizer pulsão e nem instinto, né? É uma palavra pomposa, mas que não contém nada. Então os hippies, né? Eles eram personagens muito curiosos porque foi um movimento aumentar a delicadeza masculina. Então, quando aumenta a delicadeza masculina, ninguém é muito criativo. Quando sai do masculino, vai para o feminino. E o feminino também. Quando sai do feminino, vai para o masculino. Nada muito criativo. Ninguém ainda encontrou uma forma que não fosse imitar o gênero oposto. Então o movimento hippie foi o primeiro movimento que descaracterização daquilo que se chama masculinidade, que são contra a guerra, a favor do amor, teoricamente, usam cabelos compridos, que até então só as mulheres usavam, sandálias de dedo, bolsa tiracolo, blusa cheia de flores, renda, né, aquelas estampas, e portanto umas mocinhas. E sucesso absoluto com as mulheres, né? Na época 1960, eu não peguei essa fase, mas eu vejo na internet artigos e coisas que falam sobre isso e acompanhando, né? E vendo alguns homens mais tradicionais, executivos, empresários morrendo de inveja dos hippies daquela época, que quase sempre vagabundo e quase sempre também fotógrafo ou coisa parecida com isso, transando e sendo assediado pelas mais lindas mulheres e os ricos chupando os dedos, né? E incomodava muito. E depois desse movimento, que foi um movimento que descaracterizou um pouquinho a figura do masculino, entre os homens, poder usar extravagância como cabelo de tamanhos variados, porque até então não tinha nada disso, era coisas todas muito estereotipadas. Ao sexo masculino tinha que ter a característica de gênero. Gênero é uma espécie de crença cultural que se acopla ao sexo. Quer dizer, sexo é biológico, definido claramente, e a ele corresponde a um gênero que é o estereótipo, uma crença, como é que se diz? Uma crença que justamente significa uma ideia pré-moldada que a gente incorpora e engole sem reflexão. Então, o masculino tinha que ser aquelas coisas anteriores dos anos 50, que era aquele cabelo tipo topete, né? Topete, que usava aquele laque, enfim, aquele negócio grudento que fazia o topete, paraquedas. E que o Elvis Presley, né, usava e que outros homens mortos imitavam, né? Então o padrão, aliás, o Elvis foi o primeiro a quebrar essa masculinidade com aquele jeito dele de dançar, que era um jeito assim muito, de certa maneira, muito afeminado e mal visto também no início, porque ele fez isso na televisão americana e foi um escândalo. Então, primeiro os movimentos de quebra dos paradigmas do que seja masculino e feminino, todos eles foram feitos pelos homens. Sempre interessante parar de falar mal dos homens. Então, isso aqui é um pouco, né, digamos, da cultura, né, do feminismo e do machismo, do masculino e a feminilidade. O áudio está ficando grande e eu vou ter que parar por aqui. Espero
terminar depois, né? Nessa questão em que a gente chegou até Elvis Presley, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Se você gostou, diga que gostei. Se você não gostou, diga que não gostei. Valeu, abraço e tchau, tchau.